Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite, espero que estejam todos bem. Eu sou a Daniela Arantes, estou aqui no canal do grupo da Fraternidade Espírita Irmão Aniceto para darmos continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos na questão 36, a última questão do capítulo 2, Elementos Gerais do Universo. Nós estamos no tópico 4, Espaço Universal. E Allan Kardec pergunta aos espíritos: o vazio absoluto existe em alguma parte do espaço universal? E a resposta que ele recebe é: não, nada é vazio. O que te parece vazio está ocupado por uma matéria que escapa aos teus sentidos e instrumentos. E é interessante notar aqui que ele traz que a matéria escapa aos teus sentidos e instrumentos. Bem parecido com o que foi dito na questão 22, em que foi perguntado, sobre essa definição da matéria, como nós a entendemos, se ela está correta. E os espíritos dizem que a matéria existe em estados que vos são desconhecidos. Pode ser, por exemplo, tão étérea e sutil que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. Entretanto, é sempre matéria, embora para vós não seja. Então, existem outras formas de matéria que não são as formas como nós a compreendemos. Inclusive, a própria equação de Einstein da massa e da energia nos mostrou que energia e massa são a mesma coisa, digamos assim. Uma se pode transformar na outra. Então, é como se a energia fosse outro estado da matéria também. E podem existir outros que nós ainda não conhecemos. Então, tem essa questão além da própria existência do vácuo, que está ao redor desse vazio. O que é o vazio? É a existência do nada, de absolutamente nada. E o vazio nós também chamamos de vácuo, até falei aqui. E o vácuo, ele é exatamente a não existência de matéria, É um espaço onde não há nenhum tipo de matéria. E você pode me dizer, mas eu compro um alimento embalado a vácuo. Eu sei que na garrafinha térmica tem vácuo para não propagar o calor. E existem várias outras aplicações de vácuo no mundo hoje. E de fato, o vácuo existe, mas não um vácuo absoluto, como foi perguntado aqui, como foi posto aqui. Existe um vácuo que é um vácuo parcial, que ele é gerado por meio da sucção, do bombeamento do ar, e de modo que tenta-se retirar todas as partículas de ar que estão ali, deixando somente um ar bem rarefeito, e esse ar bem rarefeito que é o que chamamos de vácuo. Mas não se trata de um vácuo absoluto. Nem no próprio espaço sideral é possível atingir um vácuo absoluto. E para isso seria necessário que a pressão fosse nula. E isso viola também o princípio da incerteza de Heisenberg, que diz que, à medida que se conhece a posição da partícula, menos se conhece sobre a sua velocidade, a sua energia. E quanto mais se sabe sobre a sua velocidade e energia, menos se sabe sobre a sua posição. E para existir o vácuo, seria necessário, então, que se conhecesse a posição e também que a energia da partícula também fosse zero. Então, isso viola esse princípio. Se nós zerarmos, por exemplo, a energia da matéria, a velocidade, eu tenho certeza que essa partícula tem velocidade zero. Então, eu não teria certeza alguma sobre a sua posição. E não sabendo sobre a sua posição, eu não poderia dizer aonde há o vácuo. Então,
não seria possível. Além disso, também há teorias, na teoria quântica, de que nesse vácuo absoluto haveriam partículas e antipartículas se aniquilando a todo instante. Então, haveria, de certa forma, uma energia ali circulando. Então, não pode-se dizer que há o nada. O que seria esse nada, né? Inclusive, o espírito Miramês comenta sobre essa questão no livro Filosofia Espírita, e ele diz assim, que o nada, a própria palavra o indica, não existe. O que chamamos de vácuo é, pois, onde falta o ar que tanto conhecemos, bafejando a velha terra que habitamos, servindo para manter a vida na carne. Toda a criação é tomada pelo éter cósmico, que não obedece à química ou física humana, nem tampouco à máquina de sucção, com que queiram retirá-lo do seu campo. Subordinado somente à vontade de Deus, não se submete a qualquer outra. E se pudéssemos retirá-lo do ambiente em que vibra, certamente alguém perguntaria: o que ficaria depois disso? E segredo de Deus ainda não desvendável. Que não iria em nada melhorar os homens se estes pudessem conhecê-lo. Conhecerás gradativamente. Essa é a lei da evolução, que nos cabe respeitar e agradecer a Deus. Então, de fato, esse vácuo, esse vazio, que aqui os espíritos colocam que de fato não existe, por mais que nós tentamos imaginá-lo e tentá-lo conceber de alguma forma, ainda há muitas questões das leis divinas que nós não podemos compreender. Então, por mais que nós disséssemos, não, ali há o vácuo, ali não tem absolutamente nada, ainda assim poderia haver algo que nos é intangível, que só é tangível para Deus. E nós só iremos conhecer melhor essas questões à medida que nós evoluímos, à medida que nós nos conhecemos melhor, que nós progredimos espiritualmente. E então devemos aguardar, porque essas questões muitas vezes nos serão reveladas futuramente, esses entendimentos serão mais precisos futuramente, quem sabe, né? Devemos procurar isso. E ele continua dizendo que essa impetuosidade do ser humano de querer saber o que lhe escapa aos sentidos é comum na faixa evolutiva em que se encontra a humanidade. As necessidades de conhecimento exato daquilo de que se precisa são esquecidas, talvez por conveniência, levando a conhecer a si mesmo, estudar suas próprias reações diante dos acontecimentos, livrar-se da persistência em coisas que não se deverá insistir e do condicionamento de ideias inferiores. Como conhecer as coisas mais profundas se ainda há guerra em quase todo o mundo, por simples pedaços de terra, por se sentirem feridos no orgulho ou por outros povos aceitarem ideologias diferentes? Por que procurar a liberdade, sentindo obrigação política de tolerar todos os outros usando a força e a opressão? A política do futuro será o socialismo cristão, e não o carranquismo engedrado no orgulho, mancomunado no egoísmo. O Cristo nos trouxe a melhor reforma, com uma Constituição universal, em um punhado de palavras simples, na profundidade do amor, o Evangelho, o elo que poderá unir todos os povos, para que surja um só pastor e um só rebanho. Sabemos somente de um lugar onde existe o vácuo, é onde não existe o amor, é onde faltam a caridade, a justiça e o perdão. A humanidade permanece em desgaste em todo o mundo, por faltar-lhe o despreendimento. O egoísmo empana nos corações todos os sentimentos de fraternidade, e a alma fica sufocada sem poder respirar a esperança de sentir a luz do futuro promissor. O que parece vazio para os homens de ciência, ao extraírem o ar, está ocupado por fluidos altamente sensíveis, capazes de registrar até os pensamentos com nitidez absoluta, e ainda gravar todos os sons e imagens emitidos. E o mais interessante é que o poder do espírito é tão grande que igualmente consegue fazer na consciência a operação que se processa nesse éter.
Na consciência profunda estão registrados todos os atos da alma, de todas as suas vidas, e ainda mais, de todas as leis espirituais que garantem a criação divina, existindo ali, em perfeita harmonia, a presença do Criador. Este é, sobretudo, um segredo sobre o qual devemos pensar, estudar e orar, para que possamos perceber alguma coisa nesse sentido maior e dar início à nossa própria educação espiritual, aquela parte que Deus nos outorgou a fazer. Convidamos os homens a aumentarem a cota de amor nos corações e da disciplina na mente e na fraternidade nos sentimentos. Cotas essas que não se podem comprar nos supermercados, não são produzidas por máquinas, mesmo as mais sofisticadas, nem são doadas por outros homens. Esse tesouro de luz é despertado em cada coração, na luz do entendimento e do esforço próprio da caridade de cada dia. Se continuarmos no vácuo da indiferença, no que tange a essas verdades espirituais, vamos ser considerados mortos diante da vida, até que decidamos despertar para ela, pela própria vontade, na vontade de Deus. Obrigada, gente.